Irmãos, nós vamos agora convidar os queridos a abrir a sua Bíblia, por favor. O texto de Oséias, capítulo 6, versículo 1 até o versículo de número 3. Livro do profeta Oséias, capítulo 6, verso 1 até o versículo de número 3. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele se despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e veremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Diga amém, queridos. Agora feche os seus olhos, nós vamos fazer a oração. Depois eu queria compartilhar com os queridos sobre algo muito importante para a igreja desta noite, é o conhecimento de Deus. Pai, nós queremos manifestar nossa imensa gratidão pela bênção de sermos os teus filhos, de estarmos juntos nesta noite em tua casa, diante de tua santa presença, para louvar o Senhor, para buscar a sua face e também para ouvir a sua santa e bendita palavra e participar da ceia do Senhor. Pedimos uma bênção especial para este momento do culto, seja gracioso, misericordioso e nos salve o coração nesta noite, porque nós queremos ouvir a voz do Senhor, essa voz que é poderosa e que é cheia de majestade. Nós oramos e nós suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Oséias, ele no cânon sagrado é o primeiro profeta chamado dos profetas menores. Ele profetizou no reino de Israel, na época que o reino estava dividido, na época que havia uma prosperidade muito grande no meio do povo de Deus, através da liderança enérgica de Jeroboão I. E este profeta, Deus usou de uma maneira toda especial para ministrar num contexto de abandono da fé, num contexto em que as pessoas estavam envolvidas com outros deuses, com a idolatria. Este homem traz uma poderosa mensagem para a vida de Israel e diz na sua palavra, na sua pregação, no seu livro, ele desafia o povo de Israel para que se voltasse para ele e prosseguisse, conhecesse ao Senhor e prosseguisse nesse conhecimento. Então nós queríamos compartilhar com os queridos sobre essa questão tão importante para a vida da igreja. Amém, queridos? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, E ele vai dizendo mais na frente, na sua profecia, o que estava ocorrendo no meio do povo de Israel por causa da falta de conhecimento do Deus verdadeiro, do Deus de Israel. Ele diz assim lá no versículo 6, você pode abrir a sua Bíblia, continuar no capítulo 4, ele diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Aí ele fala sobre os sacerdotes, dizendo o seguinte: porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, aquela classe, aquela categoria de oficiais, ministros do Senhor, no meio do povo de Israel, estava desnorteada, porque abandonaram a lei do Senhor
abandonaram a revelação divina e por isso não estava conhecendo a Deus como deveria ser conhecido. A propósito, eu quero lembrar aos irmãos que o Deus revelado na Bíblia é um Deus pessoal. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque, irmão, nós estamos vivendo hoje no meio de uma sociedade no Brasil e inclusive na questão evangélica, onde as pessoas estão concebendo a Deus apenas como uma fonte de poder. Você se liga pela fé e você recebe as benesses desse Deus que é todo-poderoso, que é um Deus benfeitor. É verdade que a Bíblia diz que as bênçãos que descem para nossas vidas são recebidas pela fé. Mas é preciso que você entenda que o Deus revelado nesta palavra é um Deus pessoal. Ele tem sentimentos, sabia disso? Ele está auscultando o seu coração nesta noite, está prescrutando. E essa questão sentimental da parte de Deus é muito importante para a vida da igreja. Ele sente, não é? Ele ama, isso é um atributo de uma pessoa. Ele gosta das pessoas, ele tem prazer nas pessoas, mas também ele se ira, ele se enoja de certo momento em que o povo de Deus se reúne sem a seriedade necessária diante de sua augusta presença. Deus também é um ser inteligente, né? Mais inteligente que você possa imaginar. Nele tudo é absoluto. Se você é inteligente, se nós somos inteligentes, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, somos parecidos com Deus, mas a inteligência do homem jamais poderá se comparar com a inteligência de Deus. Ele é absoluto, pleno, completo, perfeito. E também, irmãos, ele tem uma vontade. E esta vontade está revelada em sua santa e bendita palavra. Se você quiser ser feliz, você precisa adequar a sua vontade, ou submeter a sua vontade à vontade soberana de Deus. Amém, queridos? E a vontade de Deus é soberana. Ele não aceita competição. Ou você submete à vontade de Deus, você vai se dar mal. Talvez até eu esteja falando alguém aqui que está se dando mal na vida, porque ainda não conseguiu submeter a sua vontade à vontade soberana de Deus. Então, nosso relacionamento é com Deus pessoal. Muito bem. Então, irmãos, eu queria falar sobre essa questão de conhecer a Deus. Porque se você, de fato, conhece a Deus, a sua vida é uma vida diferenciada. Eu vou mostrar isso pela Bíblia. Amém? Mas eu queria, antes de qualquer coisa em relação ao desenvolvimento dessa mensagem, dizer aos queridos que Deus deixou-se conhecer. Ele mesmo resolveu se revelar para o homem, para que o homem pudesse ter conhecimento dele, se dobrar diante de sua majestade e prestar a ele o culto que lhe é devido. Então, Deus, ele se revelou, queridos, através das coisas que ele fez, que nós chamamos em teologia uma revelação geral ou natural. Ao contemplar a beleza da criação, o homem deve concluir na sua alma, no seu coração, a existência de um Deus verdadeiro e todo-poderoso, a quem ele deve honrar e celebrar. Lá no Salmo 19, o texto sagrado diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ao se defrontar com tudo que foi criado, queridos, o homem deve, como eu disse, deve ter um quê de satisfação, de entusiasmo ao perceber que nós estamos neste mundo e somos também uma criação de Deus. Amém? Olha, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que, preste atenção,
que a palavra de Deus nos revela nessa noite. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O homem, quando ele chega a declarar não a Deus, porque ele é um louco, ele é um insensato, ele é uma pessoa desprovida de conhecimento, por mais inteligente que ele possa ser, filósofo, um sábio, um especialista em qualquer outra área, mas se ele, ao contemplar a criação de Deus, não chegar à conclusão da existência desse ser superior, ele é um insensato, ele é um ímpio, ele é uma pessoa que está completamente desnorteada, porque a luz da natureza, esta revelação de Deus, ele não consegue enxergar. Mas Deus, irmãos, ele não apenas se manifestou através da natureza, mas ele resolveu graciosamente se revelar através das Sagradas Escrituras, que nós chamamos em teologia uma revelação especial. Olha, a Bíblia, ela nos revela a Deus. A primeira sentença do cânon sagrado diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esta sentença apresentada pelo escritor sacro mostra que este Deus verdadeiro é o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Mas aí Deus continua se revelando de tal maneira que quando o cânon bíblico foi completado, quando o autor do livro de Apocalipse grafou a última palavra, a revelação de Deus completou-se. Então, tudo aquilo que Deus queria que você tomasse conhecimento acerca dele, o seu ser, o seu caráter, os seus atributos e a sua vontade, está revelado na santa e bendita palavra, bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então já começa a dar uma pista aos irmãos como é que nós podemos conhecer e progredir no conhecimento de Deus. Você não pode conhecer a Deus de uma maneira profunda, real, a não ser através de sua santa e bendita palavra. Infelizmente a Bíblia é um livro fechado para milhões de pessoas, inclusive no meio do povo de Deus, que é uma lástima. Eu não vou perguntar aqui quem tem o costume de ler a Bíblia diariamente, não vou perguntar, mas eu queria que você despertasse, querido, para esta necessidade de conhecer mais o seu Deus. Esse Deus que é revelado através de sua palavra, para você ser feliz aqui neste mundo e na eternidade. Lembre-se que o profeta disse: o meu povo, Deus, ele revelou que Deus disse: o meu povo está padecendo, está sendo destruído porque não tem conhecimento. Por que é que a igreja hoje está no estado deplorável? Estou falando da igreja brasileira em tese. Porque falta um conhecimento profundo de Deus. Os crentes não estão preocupados em conhecer a Deus. Olha que o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Você nunca terá um conhecimento pleno de Deus. Isso acontecerá na eternidade, quando ele se revelará mais ainda aos seres humanos redimidos.
porque Ele estará com o seu povo, bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Olha, este salmo, que é o Salmo 19, que eu li no primeiro versículo, os céus proclamam a glória de Deus, até o versículo 6, do 1 a 6, ele fala uma revelação geral. E do 7 em diante, ele fala sobre a revelação especial, quando ele fala uma lei do Senhor, que ela é perfeita. Amém? Ela é uma lei que produz no coração do homem um conhecimento de Deus e assim por diante. Então, irmãos, é preciso que a gente se volte para a palavra do Senhor, para ler com a finalidade de progredir no conhecimento de Deus. Porque quando você conhece a Deus, como Ele deve ser conhecido, até onde Ele nos revelou graciosamente, o comportamento da gente muda, e muda muito. Jó fez uma declaração que preocupa a igreja. Ele disse: eu te conhecia somente de ouvir falar. Alguém já disse: só se conhece a Deus através de revelação e não só através da instrução. E é verdade. Porque ouvir falar não quer dizer que gere no coração do homem o conhecimento de Deus, como Deus quer ser conhecido do homem. É preciso que a gente experimente. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, disse ele, os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino no pó e na cinza. Irmãos, eu louvo e bendigo ao Senhor, pelo que eu consegui alcançar do conhecimento de Deus através de sua palavra. Mas eu estou diante de um oceano, dado a grandeza e a sublimidade do conhecimento de Deus. E eu estou tomando banho depois do Sargaço. Um pouquinho adiante vai ter um oceano todinho na graça de Deus para você adentrar, para você usufruir da presença de Deus no lado seguro do Senhor. Irmãos, quem conhece a Deus não está preocupado com as coisas deste mundo. Ou melhor, não está apegado com as coisas deste mundo. O seu coração está nos céus. Amém? Eu vou depois mostrar algumas coisas aqui para os irmãos, patentes, latentes, uma pessoa que realmente tem o conhecimento de Deus. Mas deixa eu colocar um texto aqui sobre essa questão das Escrituras. Examinai as Escrituras, disse Jesus, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você precisa conhecer mais o seu Salvador, o que Ele fez, as maravilhas que Ele operou, os milagres que Ele realizou, os seus ensinamentos que transformam a nossa vida. Você precisa conhecer isso, irmãos. Nós precisamos. Conheçamos, diz a Bíblia, e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando você conhece realmente a Deus, o seu viver é um viver diferenciado, sem ninguém lhe obrigar, sem ninguém reclamar. Você vai sentir na sua alma esta bênção gerada pelo conhecimento de Deus. Veja o que diz ainda a Bíblia Sagrada sobre o assunto em relação às Escrituras. Naquela caminhada de Emaús, daquele discípulo, dos discípulos, e ele lhes diz: honestos e tatos de coração. Ou melhor, isso aí foi com os seus discípulos já, em outra ocasião. E ele lhes diz: honestos e tatos de coração, a crer tudo que os profetas disseram,
porventura, não convinha que o Cristo padecesse dessas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras, irmãos. Paulo, ele ambicionava conhecer mais ao seu Deus. Ele disse: olha, considero tudo como descartado. Descarto tudo pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Querido, você está sendo desafiado nesta noite a crescer no conhecimento de Deus. Amém? Isso tem um preço a pagar. E isso precisa de disciplina na vida, de constância, para que esta graça de Deus nos envolva e a gente cresça espiritualmente para a glória de Deus. Veja o que Pedro diz: e temos firme a palavra dos profetas, a qual bem fazer é estar atentos como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então busca a palavra. Quer conhecer a Deus? Fica bem, irmãos? Busca a palavra. Reserve tempo para a palavra de Deus na sua vida, para que você possa conhecer a esse Deus maravilhoso, revelado por ela, e se satisfazer plenamente nele. Porque ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu pergunto aos queridos: onde estão as palavras que saíram da boca de Deus? No cânon sagrado. Mas deixa eu ir mais adiante. O conhecimento de Deus, irmãos, é proporcionado pela instrumentalidade do Espírito Santo de Deus. Você vai precisar da assistência de Deus para isso. É por isso que você deve pedir a Deus, em nome de Jesus, que Ele abra a sua mente para você entender a sua revelação e a sua palavra. A única pessoa que está credenciada para iluminar a sua mente foi o autor do texto sagrado, que foi o Espírito Santo de Deus. Ele ilumina a mente do homem, ele abre o coração para que você enxergue, para que você entenda, você compreenda, você conheça mais o seu Deus. Amém? Deixa eu ler um texto. Porque Deus que diz que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nós precisamos desesperadamente da operação do Espírito de Deus em nossa vida, na vida da igreja, tanto como indivíduo como coletividade. E o Espírito de Deus foi dado à igreja. Amém? Ele está ao alcance da sua voz, do seu coração. Se você implorar a Deus pela iluminação do Espírito, certamente Ele te atenderá, e você começa a enxergar, a ver, os seus olhos serão abertos, você vai compreender quem é este Deus maravilhoso, e vai se entregar para Ele, vai confiar nele e viver na dependência dEle. E diz: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e dos profetas e dos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Em certa ocasião estava o profeta Eliseu junto com o seu servo Geazi, tudo indica, e o exército sírio cercou a cidade de Samaria. E o jovem, quando acordou, quando abriu a porta, ele viu a cidade toda cercada
pelos exércitos dos inimigos do povo de Deus. Ele, apavorado, entra dentro de casa e diz a Eliseu, o profeta, aquela terrível novidade. E o profeta disse: olha, maior é a quantidade dos que estão conosco do que os que estão com ele. E o texto diz que ele orou ao Senhor e Deus abriu os olhos para que o jovem pudesse ver, entender, perceber, porque ele diz que viu a cidade cercada pelos exércitos do céu. Louvado seja o nome do Senhor. É imprescindível a ação do Espírito de Deus para trazer luz ao seu coração. Se ele e você não pode entender as verdades reveladas na palavra de Deus, Paulo estava pregando o Evangelho a um grupo de mulheres à beira de um rio, e o texto sagrado diz que Deus abriu o entendimento, a sua compreensão, iluminou a sua alma, e ela entendeu a mensagem, se rendeu à mensagem, e creu, e foi batizada, ela e a sua família. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos pedir, irmãos, a orientação e a iluminação do Espírito para compreender mais esse Deus. É Ele que revela Cristo. É Ele que faz você compreender as verdades da palavra do Senhor. Graças a Deus que o Espírito foi dado à igreja. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra está perto da tua boca, está perto do teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. O Espírito do Senhor está no meio do seu povo. Bendito seja o nome de Jesus. E Ele vai reavivar o seu povo. Ele vai soprar no vale de ossos secos. Ele vai reviver para a glória de Deus. Essa é a minha esperança como pastor desta igreja. Louvado seja Deus por isso. Porque eu estou vendo um grupo de irmãos da comunidade que não está considerando o conhecimento de Deus. Nós já não amamos mais a casa do Senhor, as reuniões da igreja. Temos dificuldade de subir para adorar a Deus. Estamos nos detendo muito na rede mundial de computadores, diante da televisão, diante disso, diante daquilo, esquecendo de que Deus se reúne com o seu povo, quando o seu povo tem intenção de adorar na beleza de sua santidade. Isso é falta de conhecimento de Deus, irmãos. E se você tivesse um conhecimento profundo de Deus, isso são coisas que ocupam o coração do cristão. Amém? Mas deixa eu ir mais adiante um pouquinho. Presta atenção. O conhecimento de Deus é experimentado através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, irmãos, é o ápice da revelação de Deus. Amém? Ele é o esplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Paulo diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Ele diz: quem vê a mim vê ao Pai que me enviou. Existem 3 religiões monoteístas no mundo, né? Judaísmo, islamismo e cristianismo. Então não é só dizer que acredita no Ser Supremo. É preciso que se afunile a fé e entenda que este Deus Supremo se revelou através do seu Filho Jesus Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E lá em João 1,14, o Verbo
Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus Cristo. Em certa ocasião, um apóstolo disse: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Senhor, nós ficaremos satisfeitos se tu nos revelares ao Pai. Ele disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai que me enviou. Então, o conhecimento de Deus passa necessariamente pela pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Amém, irmãos? Em certa ocasião, os judeus questionaram Jesus e disseram o seguinte: onde está o teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conheceis a mim, também conhecerias a meu Pai. Como é que está a sua fé em Jesus Cristo? Você conhece a Cristo? Você ama a Cristo? Você gosta das coisas que Cristo gosta? Ou você nunca levou isso em consideração? Querido, desperte nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Procure conhecer mais a Cristo. Essa era a missão de Paulo como apóstolo, era conhecer a Cristo. As suas palavras, os seus ensinamentos, as suas diretrizes, a maneira como ele via as coisas, como ele se relacionava com as coisas deste mundo, queridos. Certa ocasião, os discípulos disseram: Senhor, come. Ele disse: uma comida tem que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade de meu Pai e realizar a sua obra. Preocupa-me a geração de crentes descompromissados com Cristo. Jesus disse em certa ocasião, diz o texto sagrado, e Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Quer conhecer a Deus plenamente? Relacione-se adequadamente com o Senhor Jesus Cristo. Ele, disse Paulo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Alguém já disse que quando nós chegarmos nos céus, para onde nós olharmos, veremos a Cristo. Porque da deidade é o único componente que está com o corpo glorificado. E foi o corpo que ele assumiu na encarnação e foi glorificado na ressurreição. Com este corpo nós o veremos, estaremos com ele para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Disse o escritor aos Hebreus: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Mas deixa eu terminar, porque eu vou celebrar a ceia. Deixa eu dizer para você o que é que esse conhecimento de Deus irá lhe proporcionar. Está interessado em saber? Está mesmo? Então eu vou dizer algumas coisas que esse conhecimento de Deus irá lhe proporcionar.
A primeira coisa é que você vai baixar a bola. Você vai se humilhar diante dele. Você vai entender que você não é nada e ele é tudo. Enquanto você não tiver conhecimento de Deus, você acha que é você que é o número 1. Quando você tiver o conhecimento adequado de Deus, você vai entender que você não é nada e que ele é tudo, e você vai se humilhar diante dele. Foi isso que João disse. Eu te conhecia somente de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, por isso me abomino no pó e na cinza. Ninguém que conhece a Deus continua orgulhoso, soberbo e prepotente. O profeta Isaías, membro da casa, família real, muito bem conceituado no reino de Judá, mas um dia ele disse: eu vi ao Senhor assentado no alto e sublime trono. E começa a descrever a santidade e a glória de Deus dentro do santuário, e dá um grito diante de Deus: ai de mim, que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo impuro, e os meus olhos viram o Rei. Ninguém consegue, irmãos, ficar de pé diante de uma revelação dessa natureza. A pessoa se humilha. É por isso que eu tenho muita dificuldade de aceitar certas atitudes de ministros do Senhor que dizem que conhecem a Deus. Quando a gente percebe que a soberba do coração, a vaidade, a prepotência, o orgulho espiritual, esse é o caminho da queda. Porque a palavra diz que a soberba precede a loucura e a altivez de espírito precede a queda. Quando a gente começa a entender que esse Deus é tão grande, a gente vai ficando bem pequenininho diante dele. Ele teve uma revelação muito grande que Deus deu, uma pescaria não prevista, e conseguiu pegar uma quantidade imensa de peixe que estava fora de cogitação, porque eles passam da noite todinha sem pescando, e pescador, macaco velho, sabe onde é que tinha peixe? Sabe onde é que tinha peixe? E quando aconteceu aquele milagre, ele disse: Senhor, retira-te de mim, que eu sou um homem pecador. 2 homens, disse Jesus, contou uma parábola, subiram ao santuário para orar. Um fariseu, inteligente, muito santo, julgando os outros: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou igual a este homem que está aqui, um pobre coitado. Eu dou o dízimo, eu guardo a lei, eu sou um observador fiel. E a palavra de Deus diz que o outro homem lá nem sequer tinha coragem de levantar os olhos para o teto do santuário. Batia no peito e dizia: ó Deus, ser propício a mim, pecador. E o texto diz que este que reconheceu, se humilhou diante de Deus, saiu do santuário justificado, e o outro saiu tão vazio como entrou, com a sua própria prepotência e orgulho espiritual. A segunda bênção, irmãos, que acontece na vida do Senhor é a dependência, Quer dizer, quando você descobre que Deus é tudo e você é nada, você passa a depender dele. Olha que coisa maravilhosa. Não, pastor, eu sou formado, eu tenho muita capacidade, tenho uma posição social elevada. Irmão, você não é nada. Diante da grandeza de Deus, você depende dele. Veja o que o salmista disse: para ti que habita nos céus, levanta os meus olhos. Esse, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor, e os olhos da serva para as mãos de sua Senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Amém? A gente começa a depender de Deus.
humilha, sabe que não é nada, que Deus é tudo, que Deus é todo poderoso, e ele depende totalmente de Deus, que a sua vida está entregue nas mãos de Deus, e Ele faz dele o que Ele quiser. Pronto. Ele é soberano. E você está aqui nessa noite por uma graça de Deus, e depende de Deus mais do que você possa imaginar. Dependência total. A outra bênção, irmãos, é a questão da santidade, sabia? A santidade é gerada por um conhecimento de Deus. Foi o caso de Isaías e outros episódios da Bíblia, quando as pessoas tiveram contato direto com Deus, quando os olhos foram abertos, a pessoa começou agora a buscar uma vida de santificação, de santidade. Quando o crente vive à vontade, pode ficar certo que ele não tem ainda o conhecimento de Deus. Quando o crente vive à vontade, achando que está tudo bem, é porque ele ainda não conhece o seu Deus como deveria conhecer. Porque o conhecimento de Deus gera um sentimento de santidade. Porque nós estamos convivendo, irmãos, com Deus que é santo e é perfeito. Amós perguntou: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como é que você vai andar com Deus com a vida desmantelada? Me diga. Temos que consertar, fazer um concerto com Deus, é aqui e agora, irmãos. Quem estava aqui hoje pela manhã ouviu o nosso irmão Davi falar sobre as 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Cuidado, porque Deus tem uma expectativa em relação a você. Quer viver uma vida abençoada, poderosa, trilha o caminho da santidade, porque isso está mostrando que você conhece a Deus. A quarta coisa, sabe o que é, irmãos? É devoção. O que é devoção? É esse sentimento de estar envolvido, comprometido, buscando, orando, participando. Isso é devoção, irmãos. Isso é piedade. E quantos crentes que não são piedosos, né, são devotos? Porque a pessoa devota, a pessoa bem, né, arraigada, bem apegada. A mesma coisa é nós somos devotos de quem? Nós não somos devotos de Maria, nós somos devotos de São, seja lá quem for. Nós somos devotos de Jesus Cristo. Amém? A devoção a Cristo, a dedicação à sua obra, ao que Ele gosta, nós temos que nos interessar, nos envolver e procurar fazer para a glória de Deus. Agora deixe eu de informar os irmãos para encerrar o que é que a falta de conhecimento de Deus pode provocar na minha, na sua e na nossa vida. A primeira coisa é pecado contra Deus. Eu vou me reportar ao livro de Juízes. O texto diz que aquela geração de conquistadores, a geração do livro de Josué, em Juízes a geração era outra. E o texto diz que eles não conheciam a Deus, nem aos feitos que Ele fizera em favor do seu povo. E o passo seguinte foi a degradação na vida espiritual, e começaram a fazer aquilo que era pecado aos olhos do Senhor. Será que não tem alguém aqui nessa noite laborando em pecado, porque não conhece ainda Deus? É possível. Coisas que eu estou observando através da rede mundial de computadores e obreiros, homens importantes do reino de Deus, a gente percebe que falta conhecimento de Deus, que a pessoa está externando assim com facilidade o que passa dentro do seu coração. Pecado, qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão dessa lei. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, era a maneira de dizer que morreram, né? A Bíblia fala, no livro de Juízes. E outra geração após ele se levantou, que não conheceu o Senhor, nem tampouco a obra que fizeram a Israel.
Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira. Então, quando não se conhece a Deus, começa a praticar coisas que é contrária à sua soberana vontade, em diversas áreas da vida. É o que a palavra de Deus nos revela. Ouvi, disse Oséias, a palavra do Senhor, vós, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Prevalece o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que mora nela desfalecerá com os animais do campo e as aves dos céus, e até os peixes do mar serão tirados. Até a natureza sofre por causa dos nossos pecados, irmãos. A segunda coisa, o afastamento de Deus. A pessoa que peca contra Deus se afasta de Deus. Aí quando se afasta de Deus, procura os deuses que estão aí, que hoje são mais sofisticados: o sexo, o dinheiro e outros deuses que o diabo está nos apresentando, e o povo de Deus se inclinando diante dele, quando deveria estar inclinado só diante do seu Deus. Porque deixaram, diz o livro de Juízes, o Senhor, e serviram a Baal e os Astarotes. Quer dizer, deixaram a Deus, era pecado, a falta de conhecimento de Deus, levou ao abandono de Deus, né? E consequentemente, quem abandona Deus se envolve com o pecado. Eu duvido uma pessoa que se afasta de Deus que não esteja envolvida com o pecado, porque é a nossa natureza humana inclinada naturalmente ao pecado, irmão. Se não há freio, a pessoa vai embora. Tem um caso de Salomão, mas deixa eu terminar. Sabe o que acontece quando a pessoa não conhece a Deus e que se afasta dele? É a disciplina de Deus. Olha, irmão, Deus é um Deus exigente, e muito exigente. Ele não poupa os seus filhos, não poupa pastores, nem presbítero, nem diácono, nem apóstolo, nem profeta, nem evangelista. Chega lá de novo. E o povo de Deus não está temendo mais a Deus, não conhece, não quer conhecer, começa a descer na vida espiritual, começa a pecar. Então aguente as consequências, que certamente virão no seu devido tempo, porque Deus não passa a mão no pecado de ninguém, na cabeça de ninguém. O texto de Juízes: porquanto deixaram o Senhor e servir a Baal e Astarotes, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão de seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante de seus inimigos, porque aonde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito, como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. Quem sabe se não tem crente aqui nessa noite que está num grande aperto por causa dessa falta de conhecimento, de pecado e afastamento de Deus. Se tiver, é até bom, viu? Porque isso é um bom sinal. Sabe por quê, irmão? A Bíblia diz que Deus disciplina os seus filhos a quem ama. E se alguém está sem disciplina, é bastardo e não filho. Leia Romanos capítulo 1, aqui não, que não vai dar mais tempo. O juízo severo de Deus contra uma geração que desprezou o conhecimento de Deus. E o maior juízo que eu acho é que Deus deixou a pessoa entregue a si mesma. Esse é o juízo terrível, porque a pessoa vai fazer aquilo que não presta aos olhos de Deus. Está entregue, não tem força
forças para dominar a sua natureza caída, pecaminosa, inclinada para o pecado, naturalmente. Mas quando você conhece o seu Deus, Ele te dá força, graça, e você consegue vencer isso para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe nesta noite, te dê graça abundantemente em nome de Jesus.